Querido irmão, hoje nós vamos fazer a análise do culto da Congregação Cristã no Brasil do dia de hoje, do dia 4 de janeiro de 2026. Quem estava na tribuna atendendo o culto e pregou a palavra é o ancião presidente da própria Congregação Cristã no Brasil, o senhor Salvador Bueno das Neves. E a pregação é a padrão. A pregação típica da CCB que você vai encontrar em todas as congregações do mundo inteiro. Ele pega o texto bíblico e baixa o texto bíblico para a vida do CCBano. Dá até para pensar que a escritura foi feita, foi registrada para falar da vida do povo da Congregação Cristã no Brasil. E eu vou te mostrar esse problema grave e sério. Ele leu o livro de Esdras, capítulo 6. Eu já vou dar um spoiler aqui, caso você queira, e depois, se você não quiser, você não precisa nem acompanhar mais. Vai ficar aqui quem realmente quiser saber um pouco mais como isso aconteceu. Ele pega a passagem bíblica que fala dos muros de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e ele desce esse texto bíblico para a vida do CCBano, insinuando e dizendo que os muros são os limites espirituais para a vida do CCBano. Esses limites não é nada mais e nada menos que as regras que eles criam, as regras que eles inventam. É uma pregação para dizer, fique aqui. O que nós dizemos aqui é os limites, não passa desses limites. É a pregação do medo e exortando o povo uma falsa santidade que eles acham que adquirem através dessas regras que eles mesmos criam e inventam. Bem, eu já dei um spoiler de mais ou menos do que você vai encontrar nessa análise. E aí agora você pode procurar um outro vídeo se você não tiver com mais vontade de ver. Mas para quem ficar aqui, eu garanto que você vai aprender muita coisa. Você vai saber identificar nesse vídeo de hoje, você vai saber identificar a pregação antropocêntrica da CCB e diferenciá-la para uma verdadeira exposição da palavra de Deus, ou seja, uma pregação genuinamente cristocêntrica. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. Me batizei em 2001 e fiquei por bastante tempo ali dentro. Hoje tenho esse canal aqui para analisar tudo que a gente ouviu e aprendeu na Congregação Cristã no Brasil. Esse canal faz um trabalho de passar pelo crivo da Escritura, tudo que eles falam, tudo que a gente aprendeu, tudo que eles pregam, para a gente saber se realmente eles estão fazendo a vontade de Deus. Bom, por isso eu peço, você que está aqui ainda, deixa um joinha, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Dito isso, vamos então para a análise da Escritura. Bem, como eu disse, ele leu o livro de Esdras. Foi lá no Velho Testamento. E é bem comum no Velho Testamento, ele substitui o personagem bíblico e coloca o próprio CCBano ou a vida do CCBano no lugar do personagem bíblico. Já cansei de explicar isso aqui, mas para quem ainda não ouviu, eu vou dar um exemplo só básico. Se você estiver na congregação e for aberto o livro de Samuel, que é Davi derrota Golias, qual vai ser a pregação? A mesma de sempre. Que você é o Davi. Você está ali porque você é o filho esquecido, porque ninguém te valoriza, você é pequenininho, mas que Deus tem uma grande obra na sua vida. E que hoje, por essa palavra, Deus está derrubando o gigante da sua vida, porque ele tem uma obra, ele vai cumprir a palavra. Ou seja, vocês prestaram atenção que parece que a Bíblia foi escrita para falar do CCBano. O CCBano sempre é o herói da leitura bíblica. Mas sinto muito em te dizer que essa é uma pregação caída. Não vem de Deus. É uma pregação do mundo, do homem, de quem não ama Jesus Cristo, de quem não entendeu o que é graça, de quem não sabe o que é o reino de Deus. E quem sabe, entende, compreende tudo o que eu acabei de citar aqui, ele tem absoluta certeza. Essa pregação não vem de Deus. Porque a Bíblia só fala de Jesus e aponta para a glória de Deus. A Escritura, ela foi escrita para nos revelar a vontade de Deus e a manifestação do seu amor em Jesus Cristo. Mas tudo isso que eu acabei de dizer, você nunca consegue encontrar nas pregações do CCBano. Bom, dito isso, nós vamos agora para a análise de fato dessa pregação. Bom, vocês sabem, como o Salvador Bueno acabou de fazer, eles usam o texto bíblico apenas como um gancho para falar da vida do próprio CCBano e responder às suas preocupações.
Nessa análise de hoje eu não vou colocar o vídeo aqui, porque aquela ladainha cansa. Eu não vou colocar o vídeo aqui, mas quando eu fizer um comentário sobre a fala dele, eu vou dizer exatamente em que minuto ele falou isso. A hora, minuto e segundo. E aí, se você quiser conferir, é só você ir lá no canal da própria Congregação Cristã no Brasil e conferir o que foi falado lá. Porque os comentários que eu quero fazer sobre a fala dele, eu separei aqui a minutagem. Tá separado aqui os minutos e tudo que eu preciso saber, e aí eu vou te dizer exatamente em que momento lá do vídeo deles você vai achar essa parte que eu tô comentando. E lá no minuto de 1 hora, 17 minutos e 36 segundos, o ancião já começa a transpor o texto bíblico para a vida individual do CCBano. E fazendo menção em relação que aqueles muros que está falando lá na palavra, na verdade é os muros espirituais da sua vida. Que na verdade são aquele batalhão e aquele mundo de regras e de ensinamentos que eles criaram para te prender e te aprisionar. Então na cabeça dele, reconstrução dos muros não é nada menos e nada mais do que aquele monte de regra para te segurar ali dentro. Salvador já começa nessa linha. Ele pega esse texto que é excelente lá em cima e rebaixa o texto para falar da vida pessoal e individual do próprio CCBano. Uma pregação padrão, como eu acabei de falar para vocês. E aí depois ele vai lá no 1 minuto, aliás, em 1 hora, 23 minutos e 55 segundos, ele foca naquelas pessoas que estão ali dentro e que se batizaram e que estão sofrendo na vida com críticas ou algum tipo de perseguição, querendo insinuar assim, fazendo a comparação com o texto, como uma metáfora para que o crente permaneça fiel na Congregação Cristã no Brasil. Olha aí, gente, o que eles veem no texto. Da onde que eles conseguem tirar isso? Que a criatividade é simplesmente incrível de um CCBano. Ele pega a reconstrução de Jerusalém e consegue ver ali a perseguição do CCBaninho, né, contra as críticas. E aí ele quer ajudar o CCBaninho contra as críticas, dizendo e transportando esse texto ali para a vida pessoal do CCBaninho, para dizer que ele deve ficar firme na graça. É uma tentativa de blindar o CCBaninho contra as críticas pessoais que eles vêm sofrendo. Mas aqui vem uma coisa para te ensinar, meu querido. A Escritura não foi escrita para resolver os seus problemas sociais, existenciais. A Escritura, ela está ali para mostrar para você a salvação redentora de Deus em Cristo Jesus. Em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 27, Jesus ele começa a mostrar na Bíblia como que a palavra de Deus aponta para ele, que a Escritura está apontando para ele. E ele não fala em nenhum momento que o que está escrito ali é para resolver os problemas da vida daqueles discípulos, que Deus ia virar o cativeiro deles. Jesus em nenhum momento ele lê a Escritura e fala: olha, Deus vai resolver os seus problemas, Deus vai dar a vitória para você, Deus vai abençoar você, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Mas essas pregações da Congregação Cristã no Brasil, eles conseguem inverter a ordem disso. Eles colocam o homem no centro e Deus como uma espécie de mordomo servindo às vontades do querido CCBaninho. Quando lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, está dizendo que para ele, por ele e para a glória dele foi feita todas as coisas, ele não está falando do CCBano. Ele está falando de Deus. Tudo foi feito. Escritura, tudo, as obras, a glória... Tudo foi feito para a glória de Deus. Entenda, CCBano. Você não é Deus. A Bíblia não fala de você. A Escritura não aponta para você. Você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento, que é o testamento vigente, Deus prometendo virada de cativeiro. E muito menos que vai cumprir desejo do seu coração. E nem tampouco está prometendo que haverá paz na sua casa e na sua família. Todas essas afirmações são falsas e enganosas, foram feitas para ludibriar o coração dos incautos. Eu sei que muitas das vezes o meu modo de falar pode te machucar e te ofender,
porque você não está preparado para ouvir isso. Quem passou a vida inteira sendo afagado por pregações falsas e mentirosas, eu entendo que vai sentir muita dificuldade quando vier parar nesse canal e ouvir a verdade daquilo que você é e daquilo que você merece. Ou seja, nós todos merecemos o inferno, porque somos pecadores. Mas Deus mandou o Filho para nos resgatar e tirar de sobre nós o jugo do pecado. Portanto, qualquer cristão verdadeiramente convertido, ele não pensa mais em nenhuma outra coisa, a não ser no seu Salvador. Percebam que o ponto da mensagem de Deus na Escritura, que é arrependimento, soberania de Deus e a sua justiça, é substituída nas pregações da CCB por saúde, financeiro, bem-estar social, vitória e prosperidade. Eles invertem completamente o contexto bíblico. E quando a gente diz que na CCB não tem evangelho, as pessoas ficam irritadas. Mas essa é a análise que eu estou fazendo nua e crua de uma pregação do mais alto líder da congregação cristã no Brasil. Para quem esteve ali, se você for fazer um balanço sobre o tempo que você teve indo no culto do Braz, assistir aquele culto, é ganho zero. Você perdeu 1h30 da sua vida assistindo esse culto, porque não tem nenhuma coisa que você possa aprender de verdade com a Escritura. Porque eles simplesmente não conseguem fazer a verdadeira explicação bíblica. Uma aplicação bíblica. E quando chega ali no minuto de 1h, 25 minutos e 40 segundos, o ancião discorre sobre laboratórios que constroem coisas que podem causar destruição, coisas más. E embora ele cite ou fale em algum momento sobre vida eterna, a tônica da palavra é os limites moralistas que o fiel deve ter para não se contaminar. É sempre a preocupação em colocar limite para o gado, para eles não saírem dali, colocando medo e pavor. E o reino de Deus ali, quando ele fala do reino, é como um conjunto de regras criados ali para o bem-estar terreno do CCBano. Uma visão, eu não sei nem se pode dizer se isso é visão de um cristão. Mas na Escritura, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, se não me engano, em diante, Jesus Cristo mostra que o reino de Deus é o arrependimento devido à proximidade que estamos do julgamento. Reduzir o reino de Deus a ter limites na vida é uma visão reducionista que simplesmente ignora a dimensão escatológica da vontade de Deus, da ação de Deus para a humanidade. E na pregação desse homem, o reino de Deus, ele é reduzido a um microgerenciamento da vida de um indivíduo. Mas então, o que de fato Jesus é dentro da congregação cristã no Brasil? Jesus é uma figura secundária na CCB. É apenas um coadjuvante, que está ali apenas para ser usado para ajudar o CCBano a cumprir as regras e a doutrina da igreja. E ele diz isso com muita clareza. Vai lá ver, na hora de 1h19, ele diz que Jesus veio trazer os limites da nossa vida. Os limites e os termos do nosso templo, da nossa vida ou do nosso templo espiritual. Está escrito lá. Como Jesus fosse um legalista, como eles também são. Jesus é apresentado aí quase como que um mestre de obras, né, que veio para construir coisas e fazer coisas e colocar limites na vida moralista e individual do CCBano. E nesse momento, a ênfase maior é dada ao esforço do CCBano em dobrar os joelhos para fazer as suas orações a fim de defender a doutrina da igreja. A Bíblia ensina que a salvação e a vida cristã está completamente e integralmente ligada à graça de Deus e não a esforços e limites de esforços que vão reger a vida do CCBano. Paulo fala em 1 Coríntios 2:2: e nada eu propus saber no vosso meio a não ser Jesus Cristo e esse crucificado.
Paulo não estava preocupado com regras e mandamentos, mas falando de Cristo e deste crucificado. Uma pregação que foca mais no muro, comportamento humano, do que na rocha, que é Cristo, é uma pregação legalista, combatida ferrenhamente na carta que o apóstolo Paulo manda a Gálatas. Parece que essa carta foi escrita para a congregação cristã no Brasil. Portanto, fazendo um breve resumo aqui, o livro de Esdras, segundo a pregação do Salvador Bueno, ele deixou de ser ou de falar do que o texto diz sobre a fidelidade de Deus para com o povo de Israel, mostrando o tamanho da sua misericórdia, que ele não se esqueceu do povo, mas tratando-se apenas da vida particular de um cristão e sobre o seu relacionamento com o seu vizinho. Sim, aquele vizinho que muitas das vezes pode ser crítico, aquele vizinho que o incomoda. Veja bem a redução que foi feita da passagem bíblica. O livro de Esdras está apontando para o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, que ele não se esquece do seu povo, mas ele está ali para ajudá-los a trazer de volta a terra que Dantes havia prometido. Mas ele reduz isso a uma fala como se fosse o muro representando as doutrinas e o legalismo da congregação cristã no Brasil. Ou seja, nada a ver com o texto. Não tem nada a ver com o evangelho. Portanto, a centralidade dessa pregação consistiu apenas em limites. Ter limites e não poder fazer coisas. Você não pode fazer coisas. Tudo isso subjetivamente apontando para os ensinamentos que eles mesmos criaram para manter o povo sob controle. E com isso, ele desloca a atenção do povo para a obra de Cristo na cruz como nosso Salvador, e o foco vai para a performance individual do CCBano religioso e do indivíduo em si. Se ele for fiel à doutrina, será salvo. Observa, a pregação antropocêntrica, principalmente essa, que é pregada na CCB, ela tira a luz de Cristo, apontando para ele como o meu Salvador, e coloca a luz no indivíduo, que tem que fazer e cumprir regras e objetivos para então, talvez, ser salvo. Se isso não é uma ação maligna, eu não sei mais o que é uma ação maligna. Portanto, a Bíblia e a leitura bíblica do CCBN, as pregações deles são feitas para validar o seu grupo e a congregação cristã no Brasil. São feitas ali para apontá-los para eles mesmos, para autovalidar-se, conduzindo então o CCBano a buscar respostas ali dentro, para que só ali dentro, ouvindo as pregações deles, eles vão ter resposta para conseguir viver no mundo maligno. Ao invés de ser confrontada pela justiça, pela santidade de Deus, e isso independente das suas condições nessa vida. Pobre, rico, forte, fraco, não aponta para Deus, não aponta nunca para Cristo. É a CCB e o CCBaninho. Bom, meus queridos irmãos, espero que você entenda o que eu tenha te explicado aqui. Caso tenha mais alguma dúvida, nessa análise eu coloquei os minutos, vá lá assistir. Foi uma pregação enrolada e sempre apontando com foco para a experiência do próprio CCBano e a sua vida difícil aqui na Terra. A pregação não aponta para o reino de Deus, não aponta para a majestade de Deus, não aponta para aquele texto o quanto que Deus é misericordioso, amoroso. Mesmo assim, cumprindo suas promessas, ele não esqueceu daquele povo. Antes os ajudou, reconduzindo-os de volta à terra que ele antes havia prometido. E com isso o texto aponta para a misericórdia, a soberania de Deus, o seu amor, sua justiça. Não, o CCBano nunca vai conseguir enxergar essas coisas, porque está cego, está tateando. E o pior, eles acham que estão, mas nunca estiveram na graça. Lamentável, mas eu espero que vocês acordem enquanto é tempo. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.